Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa é uma aula para o sexto ano. Falaremos hoje sobre a aula 43, exploração da imagem da abertura do módulo 15, estratégias para calcular porcentagem. Faremos o exercício 1, o teste 1 e orientações para você fazer as tarefas de casa 1 e 2. Lembrando que as tarefas de casa estão sendo postadas todas no nosso plural, nosso canal do plural, e lá no canal do plural você vai conseguir encontrar essas atividades, ok? Vamos à nossa aula. Estratégia para o cálculo de porcentagem. Então aqui nós temos a imagem de abertura. Nessa imagem de abertura temos alguns dados que sugerem o quê? O percentual de pessoas e o mapa da obesidade no mundo. Então observa aí que nós temos países ricos, países em desenvolvimento e países pobres. Os países pobres, a porcentagem de obesidade é menor que tem. Tá vendo aqui? Então você tem aqui, ó, 10%, esse verdinho aqui, né? Certo? Menor que 10%. Então pode ver que países da África, certo? E os países aqui da Ásia, tá certo? China, Índia, ok? Então são países que, teoricamente, têm menor renda, né? Países grandes, né? Claro, foge-se algum ou outro. Nós temos aqui taxas de obesidade grande em países subdesenvolvidos e em países desenvolvidos também. Então essa taxa de obesidade aqui, ela engloba toda a população e é dada pelo percentual de pessoas que estão acima do peso. O que a imagem de dados representados lhe sugere? Então você faz um resumo disso e escreve aqui na abertura. O que sugere essa imagem aqui? Tá? Quem é mais obeso? Quem é menos obeso? Tira suas conclusões e faça uma resposta pessoal. A porcentagem no cotidiano. Então, a porcentagem é indicada pelo símbolo porcento, ó, esse símbolo aqui, e lê-se porcento, tá certo? O que significa o exemplo da frase 10% da população mundial é obesa? Então vamos lá, a cada 100 pessoas, 10 são obesas. Então 10% é 10 de cada 100. Ou ainda, a cada 10 pessoas, uma é obesa. O 10% pode ser também colocado como fração, ou em forma de fração. E como que fica? 10 sobre 100, assim. Ou ainda 1 sobre 10. Ok? Se você dividir 10 por 100, você vai encontrar isto, 0,10. Ou 1 dividido para 10 é 0,1, que é a mesma ideia, tá? Aqui você tem 10 décimos, né? E aqui você tem isso, aqui você tem 1 décimo, e aqui você tem também 1 décimo, ok? A equivalência entre representações de porcentagem. No quinto ano, você conheceu algumas porcentagens que podem auxiliá-lo no cálculo mental. 100% corresponde ao total, 50% corresponde a isto, a metade. 25% corresponde a metade da metade ou a quarta parte. Se você pegar 100 e dividir para 4, dá 25. 75 corresponde o quê? A 3 quartos ou a metade mais 25. Ok? 10% corresponde o quê? A décima parte ou um décimo. 20% corresponde à quinta parte ou o dobro do décimo. E 1% corresponde à centésima parte. 1% é a centésima parte. Algumas estratégias nós utilizamos para calcular essa porcentagem, ok? Vamos à tabulação que o Cláudio fez. Cláudio organizou o que os alunos comiam diariamente, eram ingeridos: fruta, legumes, suco, produto industrializado, refrigerante e biscoito recheado. E aqui do lado você tem o percentual de cada um deles, ó. Na direita você tem o percentual de cada um deles. A partir dos dados selecionados na tabela, o professor Cláudio propôs à sua turma alguns cálculos com porcentagem. A pesquisa foi respondida por 32 alunos. Então vamos ver a resposta. Quantos consomem fruta diariamente? Veja o raciocínio de 3 alunos da turma. Fruta, tá certo? Então vamos voltar aqui. Ó, que consome fruta, 75%. Então vamos lá.
75% de 32 é 75 de 100 de 32. Ou seja, 3 quartos de 32. O que é 3 quartos de 32? Multiplica 32 por 3 e divide ele por 4. Isto dá 24. Ou ainda, Pedro respondeu da seguinte forma: 32 dividido para 4 é 8. E multiplicou 8 vezes 3, ou 3 vezes 8. Certo? Ó, ele pegou 3 quartos, ou seja, dividiu 32 para 4. Aqui, ó, dividiu esse 32 por esse 4. E o resultado multiplicou por 3 reto. Tá bom? A Joana fez diferente. Ela dividiu 32 por 2, que deu 16. 16 por 2, que deu 8. Certo? E aí ela tinha a metade mais isto, mais uma parte, para dar 75%, certo? Então ela somou 16 com mais 2 e deu 24. Analise o raciocínio de cada um dos estudantes, como eles pensaram. Então, observe que todos eles aí acertaram o que foi feito. Número 2. Agora é sua vez. Quantos alunos afirmaram ingerir refrigerante diariamente? Então vamos voltar lá. A tabelinha aqui diz que refrigerante, 25% dos alunos tomam refrigerante. Então, a gente vai fazer 25% de 32. O que é 25%? É 1 quarto, ou seja, 1 dividido para 4. De cada 4 nós temos 1. E aí nós vamos dividir 32 por 4, né? Vai dar exatamente isto, 8 alunos. Quantos alunos consomem legumes diariamente? Legumes era 50%. 50% é o quê? Isto, é a metade, ou seja, 16. Exercício 3. Como você pode proceder para calcular a seguinte porcentagem de determinado número? Letra A, 15%. É uma resposta pessoal, tá? É uma resposta pessoal. Você pode colocar a sua forma de calcular isso daí, tá bom? Inclusive, pode colocar até um valor, se você quiser, um valor monetário ou um valor um numeral, tanto faz, tá bom? 15%, como que você pode fazer? Calcula 10%, depois calcula metade de 10, pode ser a ideia, né? 30%, como você faz? Calcula 10%, multiplica por 3. E 40%, calcula 10% e multiplica por 4, tá? Mas essa é a resposta pessoal. Você pode fazer a sua própria resposta. Exercício 1. Lá na frente, vamos para o exercício 1, comentar sobre ele. Sabendo que 10% representa 10 em cada 100, interprete as porcentagens abaixo. 20% é isto, 20 em cada 100. 30% é 30 em cada 100. E assim sucessivamente. Faça os outros exercícios. Nós vamos fazer a correção na próxima aula. Exercício 2. Exercício 1, o número 2 do exercício 1. Diz assim, quanto que é 10% de 300? 10% de 300 é 30, tá certo? Como que você faz? Se de cada 100 você tem 10, ou seja, 10%, como você tem 300, é só multiplicar por 3, porque 3 vezes 100 é 300, certo? Então, de cada 100 você tem 10, 10%, 10 vezes 3, 30. 30% de 300, como que você faz isso? Se de cada 100 você tem 30, então é só multiplicar por 3. 30 vezes 3, 90. 20% de 300, como você faz? Se cada 100 você tem 20, então é só multiplicar por 3. 20 vezes 3, 60. Ok? E assim sucessivamente. Você vai fazer até a letra F, 32% de 400. Ok? 32% de 400 também é bem simples. Se de cada 100 você tem 32, para dar 400 é só multiplicar por 4. Aqui nós temos o teste, o exercício 1 do nosso teste. O mapa mensal do hospital foi registrado 800 cirurgias ortopédicas, sendo 440 em homens, conforme o gráfico abaixo. De acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizada em mulheres foi. Então, olha, observe aqui, tem diversos tipos de cirurgia. A de fêmur é essa azul clarinho aqui, ó, tá? Então, ó, cirurgias totais, 45% das cirurgias totais são feitas em no fêmur, tá bom? Então, de 800 cirurgias, 45% é fêmur. Desses 45% de fêmur, 40% dos 45% foi realizado em homens.
e o que resta foi realizado em mulheres. Então vamos observar aí como que nós vamos proceder esse cálculo. É um cálculo bem simples, mas exige um pouquinho de que você vai pensar. Presta atenção. Ó, total de cirurgia de fêmur é 45% de 800. E aí faz a mesma coisa que o professor falou para você. O que é 45% de 800? Se de cada 100 eu tenho 45, 800 é o que em relação a 100? É 8 vezes maior. Então é só pegar 45 e multiplicar por 8. A gente vai chegar a 360. Então são 360 cirurgias de fêmur. Desses 360, 40%, ó, 40% de 440 dá quanto? Que é o que falta, ou seja, o restante das cirurgias, tá certo? Dá 176. Então, 176 cirurgias, ela é feita em homens, tá? Para completar, ó, para completar as cirurgias para chegar ao valor de 360, tirando as cirurgias dos homens aqui, ó, que é 176, vai chegar em isto, 184. Então, pegando 360 que você já achou lá, que é o total de cirurgias de fêmur, menos quem, professor? Menos o que os homens fazem aqui, ó. Tá certo? 40% de 440, ou seja, do total de cirurgias que foram feitas. Então, vai dar 176. Pegando 360 menos 176 dá 184. A resposta C. Ok? Bem tranquilo, uma questão bem legal de fazer. Para você fazer o exercício em casa, o professor colocou aqui algumas observações. Você vai fazer o exercício 1 e o exercício 2, tá? Não se esqueça. Está postado também na nossa plataforma. Então vamos lá. O em casa, transforme as porcentagens em números decimais. O que é 9%? É 9 dividido para 100. Então quando você faz 9 dividido para 100, você encontra 0,09, ou seja, 9 centésimos, né? Bom? E 97,5%, ou seja, 97,5 dividido para 100 vai dar 0,975 milésimos, 975 milésimos, e assim sucessivamente. Você faz todos, tá bom? Número 2, o que é 1% de 500? 1%, ó, de cada 100 você tem 1, né? E o 500 significa o que em relação a 100? É 5 vezes maior. Então, 5 vezes 1, 5. Perfeito? O que é 10% de 20? O que é 10% de 20? Ó, 10% de cada 100 você tem 10, né? Só que você não tem 10, você tem só 20, ou seja, você tem um quinto disso. E quanto que é um quinto de 10? É 2. Tá bom? E assim sucessivamente. Quanto que é 20% de 100? Ah, é 20. Aí você completa a nossa tabelinha aí até o final, até a letra J. Obrigado e até uma próxima aula.